Olá, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 4 do curso de Antropologia. Neste vídeo, como nos vídeos anteriores e nos vídeos seguintes, eu terei como objetivo trabalhar alguns aspectos do material contido no ambiente virtual, aprofundar esses aspectos e acrescentar alguns tópicos em relação a eles, com o sentido de aprofundar, de esclarecer o material que nós temos em mãos. Olha, nessa unidade 4 eu trabalho as origens do desenvolvimento histórico do direito. E eu posso e devo começar essa unidade do ponto de partida, ou seja, pensando o momento histórico no qual o direito, a normatização jurídica do comportamento humano teve início. O direito surgiu da tradição, um conjunto de tradições dos quais toda a sociedade dispõe. Essas tradições criaram um conjunto de normas, um conjunto de determinações referentes ao que deve ou não ser feito, e essas normas constituíram-se no ponto de partida do direito. Não existe, nesse sentido, sociedade que seja desprovida de normas de comportamento. Toda sociedade cria normas de comportamento que determinam o que seus membros podem ou não fazer. A diferença histórica que nós temos é que nem em todas as sociedades essas normas foram estruturadas juridicamente, não é? Apenas em algumas sociedades nós tivemos a normatização jurídica das definições e determinações que em outras sociedades permaneceram no âmbito da tradição. O direito surgiu também a partir de normas de caráter religioso. Se nós pensarmos a sociedade judaica, se nós pensarmos, por exemplo, o Antigo Testamento, há todo um conjunto de normatização do comportamento humano, não é? Derivado dessas normas religiosas, que estão no Antigo Testamento, estão principalmente no Levítico. Mas se a gente pega os 10 mandamentos, não é? É um conjunto de normas atribuídas a Deus, ou seja, de origem divina, que definem essa distinção entre o que pode e não ser feito. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não é? E por aí vai. Esse conjunto de normas jurídicas, nós tivemos um primeiro momento de estruturação jurídica, inclusive em termos profissionais, não é? do comportamento humano. Essa divisão de águas, digamos assim, se deu em Roma. O direito romano foi o primeiro direito estruturado juridicamente a partir da existência de tribunais laicos, a partir da existência de um conjunto de profissionais formados por juízes e advogados, e principalmente profissionais que não tinham vínculos com a esfera religiosa, profissionais que atuavam de forma estritamente laica, aplicando as normas jurídicas dentro de uma constituição criada com o objetivo de normatizar o comportamento humano, novamente, mas sem ter vínculos com a esfera religiosa. Os sacerdotes exerciam as suas atividades, os juízes exerciam as suas atividades. E o direito romano foi o primeiro conjunto de corpos, o primeiro corpus jurídico a buscar normatizar todas as esferas do comportamento humano. Quando a gente pensa o direito romano, a gente estuda o direito romano, nós encontramos ali normas referentes à família, ao trabalho, mesmo a crenças religiosas, a relação entre o escravo e o senhor. As mais diferentes esferas do comportamento humano, portanto, já estavam normatizadas ali. Quando o cristianismo surgiu e quando a igreja posteriormente surgiu no âmbito do Império Romano, a igreja herdou, o aparato jurídico, a estrutura jurídica que havia sido criada pelos romanos. A igreja pode ser considerada a primeira instituição hierárquica organizada em termos burocráticos, com um conjunto de profissionais,
que tem a atividade na instituição como meio de sobrevivência e dentro da qual existe um conjunto de normas a serem seguidas por esses profissionais. Como o direito, como a Igreja herdou a estrutura jurídica e a normatização jurídica oriunda do direito romano e, ao mesmo tempo, a Igreja é uma instituição sagrada, a Igreja não é uma instituição laica, dentro da Igreja, na Idade Média, aí já alguns séculos após o fim do Império Romano, ou seja, por volta do século VIII aproximadamente, surgiu o direito laico. Para nós compreendermos a origem do direito laico, do direito canônico, para nós compreendermos as origens do direito canônico, não é? Em contraposição ao direito laico, tal como havia sido criado no Império Romano e tal como seria restaurado na Idade Moderna, vamos voltar um pouco no tempo e vamos pensar um autor de fundamental importância chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho escreveu um livro chamado A Cidade de Deus, no qual ele define a Igreja Católica Apostólica Romana como a cidade de Deus na cidade dos homens. A Igreja é a cidade de Deus entre os homens. Ou seja, a Igreja é uma instituição sagrada, portanto, é a cidade de Deus, não é? Mas a Igreja é formada por seres humanos. Então, a Igreja faz parte da cidade dos homens, sendo o representante de Deus na cidade dos homens. Isso tem uma importância muito grande em termos jurídicos. Por quê? Porque as normas existentes dentro da Igreja, ao mesmo tempo que são normas que definem o comportamento humano, são normas inspiradas por Deus, não é? Os membros da Igreja, segundo Santo Agostinho, os padres, né, por serem seres humanos, serem homens e serem falíveis, pecam. Mas a Igreja, pelo fato de ser uma instituição de origem divina, ela é isenta de pecado. E as normas existentes no interior da Igreja e as normas criadas pela Igreja para definir o comportamento do homem na cidade dos homens, essas normas, por serem de origem divina, elas não podem ser desrespeitadas, porque se essas normas forem desrespeitadas, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, não é, que estará sendo transgredida e desrespeitada. O direito canônico, que surgiu na Idade Média, no século VIII, ele herda esse pressuposto agostiniano, ou seja, foi um direito criado para normatizar as relações institucionais, para normatizar as relações existentes no interior da Igreja, no âmbito da Igreja, e também é o direito usado para normatizar a relação entre a instituição chamada Igreja e os leigos, as pessoas que vivem fora da Igreja, o conjunto de fiéis, não é? Então, o direito laico, ele deve ser compreendido nessas duas dimensões, como as normas institucionais que regulamentam o funcionamento da instituição, a interação entre os seus membros e a hierarquia existente no interior da Igreja, e também o relacionamento entre o clero e os fiéis, entre a instituição e o conjunto de cristãos de uma forma geral. Esse direito canônico, durante boa parte da Idade Média, ele se sobrepôs ao que seria o direito laico, não é? Ao que seria o direito externo à Igreja. Com isso, o direito laico foi subsumido pelo direito canônico. O direito laico, ele esteve sob a orientação do direito canônico, esteve subordinado ao direito canônico. Os tribunais religiosos, por exemplo, sobrepunham-se aos tribunais laicos. Se uma pessoa cometia um pecado, essa pessoa seria julgada em um tribunal religioso, em um tribunal católico. Não havia distinção nesse sentido entre pecado e crime.
todo pecado era visto como uma forma de crime, não é? Se a igreja constatasse que essa pessoa cometeu um ato ilegal, mas não cometeu um ato pecaminoso, então a pena, essa pessoa seria relaxada. A pena seria relaxada no sentido de que essa pessoa seria entregue às instituições do Estado. Esse processo de interação entre direito laico e direito canônico transformou-se, inverteu-se a partir da Idade Moderna com o fortalecimento do Estado moderno. Eu diria mesmo com a criação do Estado moderno, porque nós podemos apenas falar em essência de Estado, tal como nós conhecemos hoje, a partir do início da Idade Moderna, ou seja, o Estado como uma entidade autônoma em relação à igreja, e a partir do momento que é uma entidade autônoma em relação à igreja, a justiça aplicada pelo Estado também ganha autonomia. Então surgiram os tribunais estatais, aí surgiram os juízes, que são ligados ao Estado, não à igreja. Surgiu a figura do advogado, como atua ainda hoje, como intermediário entre a igreja, entre o Estado e a sociedade. Quando o Estado julga um réu, cabe ao advogado atuar como intermediário, como defensor do réu perante o Estado. Faz essa intermediação, Todo esse processo de criação da justiça moderna surgiu a partir da autonomia que a estrutura jurídica, a estrutura judiciária obteve em relação à igreja. Num processo longo que durou séculos, que não surgiu de um dia para o outro. E ao mesmo tempo surgiu uma normatividade jurídica. Os autores do direito, os pensadores do direito, que até então estavam vinculados à igreja, passaram a ser pensadores laicos. Autores como Pufendorf, como Althusius, e outros, que pensaram e lançaram as estruturas do direito moderno. Então, eu busquei fazer com vocês um apanhado, uma discussão a respeito das origens do direito, tal como ele existe hoje. Não é possível compreender as origens não é possível compreender as origens do direito moderno, do direito contemporâneo, não é possível compreender os seus fundamentos, os seus delineamentos, sem os situarmos nas suas origens, no seu desenvolvimento histórico, tal como eu busquei fazer, de forma muito breve, de forma muito sintética neste vídeo. É isso e muito obrigado.